Muita expectativa em relação aos próximos dias, né? Em relação ao que o advogado de Mauro Cid está pensando na estratégia de defesa. E pelo jeito ele chegou chegando, né, Josias? O César Bittencourt chegou chegando, tá dando uma declaração aqui, outra ali, e aí ele fica dando pistas à imprensa, usa a imprensa, né? A gente sabe que é isso, né? E aí vai e volta, vai confessar, não vai confessar. Bom, qual é a última do advogado César Bittencourt? Ele disse que o cliente dele, Mauro Cid, não sabia que era ilegal vender as joias. Não sabia. Um pouco na linha até do que disse o Assef, né? Um pouco assim, eu fiz um bem para o país, não é um problema. Disse ele, abre aspas, ele retirou o dinheiro e destinou a quem era de direito, a família presidencial, o presidente, a primeira-dama. Essa frase dele, quer dizer, ele entregou o dinheiro à família presidencial, o presidente, a primeira-dama. Essa foi a fala do criminalista nesse domingo na TV Globo, no programa Fantástico. O advogado, ele concedeu uma entrevista à Sônia Bride, ele anunciou que vai hoje à tarde conversar com quem? Com Alexandre de Moraes, lá no STF. E o objetivo é se colocar à disposição da corte para esclarecer os fatos sob investigação. César Bittencourt também falou que haverá um conflito de versões entre Mauro Cid e Bolsonaro. O Cid terá uma versão e o presidente terá a versão dele, foi o que ele disse. Ele também que recentemente falou que ele não é barato e que essa contratação dele é coisa de milhões, mas não quis detalhar os valores. Vamos lá, Josias, vamos entender melhor aí o papel desse César Bittencourt. Tá ficando interessante a história, né? Parece um filme, gente. Eu me sinto fazendo uma série, sabe? Que assim, cada dia um capítulo, é muito interessante. É impressionante cada dia um detalhe. Ele vai encontrar hoje o Alexandre de Moraes, o todo-poderoso Xandão, como dizem. Por que esse encontro, Josias? É normal o advogado aí de Mauro Cid pedir uma reunião com Alexandre de Moraes receber o advogado de Mauro Cid? Tá normal isso ou não? Alguns ministros não admitem receber advogados, né? Outros consideram natural. Ele não vai ainda encontrar o Alexandre de Moraes. Em verdade, ele está indo ao Supremo para pedir uma audiência. O Alexandre de Moraes vai decidir se concede ou não. A entrada desse personagem no jogo se deu depois que o pai do Mauro Cid, o general Lourena Cid, foi arrastado para dentro do inquérito como investigado, não mais como protetor do filho, o Mauro Cid. O general entrou no jogo, a situação da família Cid se complicou e o advogado anterior, o doutor Fenelon, que era um especialista em delação, ele se sentiu meio desavisado ali quando descobriu que a encrenca era maior do que ele imaginava, né? Essa coisa do envolvimento direto do Mauro Cid na venda das joias, o envolvimento do pai. O advogado saiu e entrou esse novo advogado. E ele, no início, ele deu uma entrevista dizendo que o cliente dele, o Mauro Cid, confessaria o comércio de todas as joias e usou essa expressão, vai confessar que vendeu as joias e que fez isso a mando do Bolsonaro e que entregou o dinheiro para o Bolsonaro. No mesmo dia em que isso foi veiculado pela primeira vez no site da revista Veja, depois ele repetiu em versões com diferenças muito pequenas para toda a imprensa brasileira. Naquele mesmo dia, ele conversa com o advogado do Bolsonaro. Aí, na manhã seguinte, ele atenua as suas declarações. Não, eu não falei em joias, eu falei só no Rolex. E eu não disse que o Mauro Cid vai denunciar, eu disse que ele vai admitir, não vai admitir que vendeu as joias todas, vai admitir que teve uma participação na comercialização do Rolex, apenas o Rolex. E, curiosamente, ele abrandou as suas declarações depois de conversar com o advogado do Bolsonaro. Então, quando ele diz que cada um vai apresentar versões conflitantes nos autos, mais ou menos, né? Porque ele declarou na sexta-feira
que reconheceu que recebeu um telefonema do advogado do Bolsonaro e disse que os dois se encontrariam nesta semana em Brasília. E o Alexandre de Moraes, Fabíola, observando esta cena, ele já sinalizou que o desejo de estabelecer um ambiente colaborativo da parte do advogado do Bolsonaro não encontra tanta receptividade assim no Supremo, porque o Alexandre de Moraes decidiu que o Lorena Cid, o pai do Mauro Cid, não pode mais visitar o filho na cadeia. Sendo ele agora também um investigado, ele perde o direito a esse contato com o filho. Ele visitava o filho a miúde ali no QG do Exército, quando ele está preso, agora não pode mais visitar. E a Polícia Federal também observa esse personagem, esse novo advogado do Mauro Cid, com o pé muito atrás, Fabíola. A polícia tem... Eu falava com um dos investigadores na noite de sexta-feira, e ele dizia que, por hora, essa admissão do Mauro Cid, ou a promessa de admissão em relação ao comércio do Rolex, serve muito pouco aos interesses da Polícia Federal, porque isso já está absolutamente comprovado nos autos. Ele admitindo, ele não admitindo, isso tem importância nenhuma para a Polícia Federal. O Mauro Cid, nesta operação, e também em relação a outras joias, ele já foi cercado. Há excesso de provas nos autos, há troca de mensagens, há a admissão do advogado lá, o Assef, o Frederico Assef, já admitiu, negou, depois já admitiu que, de fato, no caso do Rolex, ele entrou na operação para recomprar o Rolex. E, na visão da Polícia Federal, o advogado está circunscrevendo a admissão do Mauro Cid apenas ao caso do Rolex, porque é neste caso que o pai dele está enrolado. É neste caso, na venda do Rolex, que parte do dinheiro foi parar na conta bancária do pai do Mauro Cid, o general Lorena Cid. Então, o objetivo do Mauro Cid aqui, Fabiola, é apenas livrar a cara do pai. E também, neste caso, não vai conseguir, porque a Polícia Federal diz que é impossível deixar de inquirir o general, de tratá-lo como um suspeito também, de cúmplice nesta operação que ultrapassou as fronteiras da ilegalidade, Fabiola. Então, o trabalho do advogado até aqui, caro, segundo ele, uma assessoria jurídica de milhões, não produziu ainda muito resultado não, Fabiola.